Bem, pessoal, vamos ter a nossa última parte da nossa aula. Vamos trabalhar agora com glândulas bulbosuretrais, a uretra e o pênis, e aí nós iremos finalizar todo o sistema reprodutor masculino. Então, as glândulas bulbosuretrais são glândulas mucosas pares. Lembra, toda vez que eu falo glândula mucosa, vai ser aquela glândula que vai secretar um líquido, né, que na verdade não vai ser bem um líquido, vai ser um muco e que a principal função vai ser relacionada à lubrificação, certo? As glândulas bulboretrais são essas estruturas aqui que vocês estão observando, certo? Vocês vão perceber que ela tem um tamanho aproximado de uma ervilha, ela se situa-se posterolateralmente à parte membranácea da uretra e vocês podem, pô, Bruno, mas eu ainda não sei o que é parte membranácea da uretra. Relaxa. A parte membranácea da uretra é essa região aqui que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com ela. É a região onde ela atravessa os músculos profundos do períneo. E um dos músculos profundos do períneo é esse músculo que vocês estão observando aqui, que ele é chamado de músculo esfíncter externo da uretra. Então, posterolateralmente a esse músculo nós encontramos as glândulas bulboretrais. Os ductos dessa glândula vão atravessar a membrana do períneo. A membrana do períneo é essa estrutura que vocês estão verificando, que eu estou passando o mouse, essa estrutura em branco, chama membrana do períneo. Mais detalhes a gente vai ver mais adiante, certo? E aí, o que acontece? Ela vai se abrir através de uma pequena abertura. Olha só, os ductos atravessam a membrana do períneo, essa parte aqui também do esponjosa do pênis, certo? Porque ela vai se abrir numa região mais proximal da porção esponjosa da uretra, na região que nós chamamos de bulbo do pênis. Então, isso daqui nós chamamos de uretra esponjosa. Nós também tem alguns livros que chamam de uretra peniana. A glândula bulboretral, ela vai lançar o seu ducto, vocês vão perceber que ela vai atravessar a membrana do períneo e aí ela vai lançar suas secreções na região da uretra esponjosa, basicamente na porção proximal dessa uretra. Sua secreção vai ser mucosa, como eu comentei, e aí normalmente ela vai ser emitida durante a excitação sexual. A finalidade dela é a lubrificação da uretra masculina, certo? E aí ela basicamente as secreções da bulba uretral elas estão relacionadas a uma emissão pré-ejaculatória. Então, basicamente, é um muco pré-ejaculatório. Antes da ejaculação é lançada essas secreções das glândulas bulbo-uretrais, certo? O nome bulbo-uretral você já deve imaginar, é porque elas vão lançar suas secreções aonde? Na região de bulbo, certo? Do pênis, especificamente no interior da uretra. Ah, Bruno, eu ainda estou perdido. O que é esse bulbo? Não se preocupa. Você vai estudar mais lá na frente qual é a região do bulbo do pênis, certo? Que é essa região mais proximal aqui do pênis, certo? E aí o que acontece? Depois você pode voltar aqui para você mais ou menos se localizar. Então vamos partir agora para a uretra masculina. A uretra masculina, certo? É o ducto terminal compartilhado dos sistemas reprodutores e urinários. Como vocês estão observando aqui, olha, essa uretra aqui, esse ducto. Ela vai atuar como uma passagem tanto para o sêmen quanto também para a urina. E ela vai medir aproximadamente, logicamente, dependendo do tamanho do pênis, aproximadamente 20 centímetros. Como vocês podem perceber, ela parte aqui da bexiga, irá atravessar toda a próstata, irá atravessar também os músculos profundos do períneo, sendo representado aqui pelo músculo esfíncter externo da uretra, e também vai atravessar todo o pênis na região que nós chamamos de parte esponjosa do pênis. Então, novamente aqui vocês estão observando toda a uretra. Então, a uretra ela vai ser dividida em 4 porções. Tem alguns livros que só dividem em 3, mas eu vou colocar para vocês as 4 porções. A primeira porção é essa porção aqui, que é basicamente a sua saída na bexiga urinária. Isso daqui representa a bexiga urinária, certo? A porção final da bexiga urinária que nós chamamos de colo, certo? O colo da bexiga. Então, olha, essa porção, essa pequena porção aqui nós chamamos de porção intramural da uretra ou uretra pré-prostática. A porção da uretra que ela vai atravessar a próstata é chamada de uretra prostática. Vocês estão observando que tem uma porção da uretra que está atravessando aqui, olha, os músculos profundos do períneo, basicamente sendo representado pelo músculo esfíncter externo da uretra, que nós chamamos de uretra membranácea. E por fim, a uretra esponjosa, que é o momento que a uretra atravessa todo o corpo esponjoso do pênis, perfeito? Então vamos trabalhar em cada uma delas, certo? Primeiro a uretra
a uretra intramural ou uretra pré-prostática, ela é bem pequenininha, vai de 0,5 a 1,5 cm, certo? Ela estende-se verticalmente através da região que nós chamamos de colo da bexiga, que é essa região é a região terminal da bexiga, certo? Então, a uretra pré-prostática é somente essa região mesmo. Vocês podem chamar de pré-prostática, que eu acho que até facilita, porque é antes da próstata. Mas vocês podem chamar de intramural, por quê? Porque ela está aqui, olha, entre as duas paredes da bexiga urinária. Ela é circundada pelo músculo esfíncter interno da uretra. Esse músculo esfíncter interno, gente, tem a característica de ser músculo liso, ou seja, ele é involuntário. Então, essas fibras musculares aqui ao redor, bem na parede da bexiga urinária, formam um músculo esfíncter interno da uretra, certo? É um músculo liso e a uretra intramural ela vai ser circundada por esses músculos. E aí o diâmetro e o comprimento dessa uretra vão depender, basicamente do enchimento ou esvaziamento da bexiga urinária. Esse mecanismo a gente vai trabalhar melhor quando a gente for estudar sistema urinário. Mas o diâmetro dessa região da uretra vai depender basicamente do enchimento da bexiga. A próxima estrutura, a próxima região da uretra, nós chamamos de uretra prostática, tem aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Percebam, ela vai descer através da parte anterior da próstata. Se vocês perceberem, se for um corte sagital, vocês percebem que a uretra está um pouco mais para anterior, certo? E faz uma concavidade anterior, porque ela realiza uma curva. Ela é limitada pelo músculo esfíncter externo da uretra, que é esse músculo aqui. Então, basicamente, a uretra prostática ela fica entre o músculo esfíncter interno e o músculo esfíncter externo da uretra. A gente vai já falar em cima desse músculo esfíncter externo. É a parte mais larga e mais dilatável da uretra. E aqui nessa imagem, eu coloquei, vamos dizer assim, com um zoom maior, a gente vai conseguir observar algumas estruturas que acontece que estão aqui na uretra prostática. Então, primeiro, olha o músculo esfíncter externo da uretra, certo? Essa região que vocês estão observando, uretra pré-prostática. Vocês estão observando aqui uma estrutura chamada de crista uretral, que é basicamente, gente, essa crista uretral é um prolongamento de uma região, de uma estrutura que nós chamamos de trígono da bexiga, certo? É um prolongamento dessa região, certo? Toda essa bolinha, eu vou circundar o mouse ao redor, certo? Toda essa bolinha, essa elevação que vocês estão observando, nós chamamos de colículo seminal, certo? É nessa região aqui do colículo seminal que nós iremos ter as desembocaduras de algumas estruturas, como vocês estão vendo, tipo uns furinhos aqui, certo? Qual é o primeiro furinho, esse furinho maior? Esse furinho maior, gente, é o seguinte, ele é um remanescente embrionário. E esse remanescente embrionário, em alguns livros, até comentam que pode representar o que seria no indivíduo feminino o ósteo da vagina, certo? Toda a região de cavidade da vagina ou a cavidade uterina, certo? Então fica aí entre alguns livros dizem que é vagina, tem outros livros que chamam que é útero, mas pelo nome que vocês podem observar, utrículo, certo? A gente cai mais para essa região de útero, Porque o utrículo prostático é o útero pequeno da próstata, A cavidade do útero. Bruno, ela tem função nenhuma. É um remanescente embrionário, ok? Ainda no colículo seminal, nós temos as outras desembocaduras. Duas desembocaduras que são os ossos dos ductos ejaculatórios. Lembrem, é nesses ossos que vai sair o quê? Nesses dois ossos vai sair espermatozoides e as secreções da glândula seminal. Lembra, ducto ejaculatório é a união da ampola do ducto deferente, que traz os espermatozoides, com o ducto da glândula seminal, que vai trazer as suas secreções, certo? E aí, olha, ao redor, certo, aqui da uretra, vocês estão observando as várias desembocaduras das glândulas prostáticas. Lembrem, a próstata ela é formada por várias glândulas, certo? Embora pareça só mas ela na verdade são várias glândulas. E cada glândula dessa vai manter o seu ósseo, o seu ducto individualmente e vai secretar aqui nessa região. Então, aqui, gente, imagina, já chega mais uma mistura, certo? Vem o espermatozoide, vem a secreção da glândula seminal e aí se junta com a secreção das glândulas
prostáticas, certo? E aí, por fim, vocês estão observando aqui o músculo esfíncter externo da uretra, certo? Já o músculo esfíncter externo da uretra, ele já vai ser um músculo esquelético, ou seja, você tem controle das suas ações. Vamos lá, gente. Uretra membranácea. A uretra membranácea, ela vai possuir de 1 a 1,5 cm. Ela atravessa o que nós chamamos de espaço profundo do períneo. Mais detalhes a gente vai falar mais adiante. Mas, de uma forma geral, ela vai ser circundada pelo músculo esfíncter externo da uretra, como vocês estão observando aqui, certo? E aí, ela vai atravessar, né, vai penetrar a membrana do períneo, que foi aquela estrutura branca que eu mostrei para vocês no início do slide, certo? Ela vai ser a parte mais estreita da uretra, é por isso que às vezes a maior dificuldade na inserção de catéteres é nessa uretra membranácea, porque ela é a mais estreita, a porção mais estreita da uretra, e além de ser a porção mais estreita da uretra, você ainda tem a dificuldade da segunda curvatura da uretra, que nós iremos ver mais adiante. E por fim, o músculo, a uretra esponjosa. A uretra esponjosa, ela tem aproximadamente 15 centímetros, certo? Vai depender do tamanho do pênis do indivíduo. Ela vai atravessar a região que nós chamamos de corpo esponjoso do pênis. Primeiro, ela se alarga, né, no bulbo do pênis, que é essa região aqui. Essa daqui é a região do bulbo do pênis, aqui é uma região mais dilatável. Então, olha só como mais uma dificuldade. Quando você for inserir o catéter aqui pela uretra, você colocou aqui e você está nessa região, a ponta do catéter está largo, e aí depois você vai ter que passar na região mais estreita. É nessas regiões que acontecem algumas lesões iatrogênicas quando você for inserir o catéter. E aí, entendam, esse daqui tem uma primeira dilatação, e aí depois aqui tem uma segunda, uma contração, né? Que aí ela fica um pouquinho mais estreita, mas aí no início, né, na porção mais distal aqui do pênis, eu tenho uma outra dilatação que nós chamamos de fossa navicular. Então eu tenho aqui na região esponjosa da uretra, nós temos uma dilatação na região de bulbo e outra dilatação aqui na região de glande, que nós chamamos de fossa navicular. E aí ela vai ser a parte mais longa e mais móvel da uretra. É nessa região que são esses dois ósteos aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, é nessas duas regiões que acontecem as secreções, que é lançada as secreções das duas glândulas bulbo-uretrais. Para quem não entendeu, olha, tá bem aqui, ó, as duas glândulas bulbo-uretrais, elas estão emitindo os seus ductos, e aí esses ductos vão terminar aqui nos ósteos das glândulas bulbo-uretrais, que é onde vão lançar a sua secreção mucosa. Então, observando aqui de novo, né? Olha a glândula bulbo-uretral, certo? Lançando essas secreções aqui na região que nós chamamos de ósteo da glândula bulbo-uretral. Perfeito? Olha, e aqui, gente, ao longo da uretra, certo? Eu falei para vocês lá no início da aula mesmo, lá na primeira aula mesmo, né, desse tema, que existiam algumas glândulas que elas eram mais microscópicas. O nome dessas glândulas, assim, que basicamente eram ácidos, nós chamamos de glândulas uretrais. E aí nós temos alguns ósteos dessas glândulas uretrais ao longo da uretra esponjosa, certo? Não é um órgão, não é considerado um órgão essas glândulas uretrais, tanto que nós só temos 3 órgãos, né, considerados glândulas acessórias do sistema genital masculino: as bulbos uretrais, a próstata e a glândula seminal. As glândulas uretrais, elas não entram nesse conjunto, porque elas são muito pequenininhas, mas mesmo assim elas secretam secreções mucosas, e essas secreções mucosas, elas também são lançadas durante a emissão, ou seja, né, naquele momento pré-ejaculatório. Olha, aqui no final, a última dilatação, né, a dilatação mais distal da uretra esponjosa, que nós chamamos de fossa navicular. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês as curvaturas tanto do pênis, as curvaturas da uretra, certo? Aí tem algumas curvaturas que estão associadas ao pênis, outras não são, mas eu preciso mostrar essas duas curvaturas. Então, eu sei que tem várias informações, vocês podem até parar o slide para mais ou menos vocês se localizarem, certo? Mas eu quero focar realmente nessas curvaturas. Percebam, a uretra ela inicia na bexiga urinária.
certo? Então a uretra, como ela inicia na bexiga urinária, aí vamos para as porções. A pré-prostática, que é aqui que fica entre as paredes da bexiga, basicamente entre o esfíncter interno da uretra, que é músculo liso. Aí depois, uretra prostática, é aquela que vai atravessar toda a próstata. É nesse local que tem o lançamento do ducto ejaculatório, das glândulas da próstata, enfim. Em seguida, gente, eu tenho a outra porção, que é a porção membranosa ou membranácea da uretra. Nessa região, ela está sendo circundada pelo músculo esfíncter externo da uretra. E aí é nessa região que ela vai ter que atravessar o espaço profundo do períneo e a membrana perineal. Até que ela vai alcançar essa região aqui, que é a última porção, né, que é a porção esponjosa da uretra. Nessa porção esponjosa da uretra, vai receber aqui as secreções, olha, das glândulas bulbo-uretrais. Se vocês perceberem, gente, olha, partindo aqui da bexiga, eu tenho duas grandes curvaturas. Aqui na próstata, eu tenho uma curvatura que ela vai seguir mais ou menos, observem o mouse, ela vai ser tipo um C. Na próxima imagem de secção sagital, uma secção sagital mediana, eu posso mostrar para vocês novamente essa concavidade para a anterior. É aproximadamente assim de 35 a 40 graus essa angulação, certo? Então o que acontece? Vocês vão perceber, gente, que a uretra ela tem duas curvaturas grandes, certo? Que são basicamente, entre aspas, próximos de 90 graus. A primeira curvatura é essa daqui, que nós chamamos de primeira curvatura ou chamamos de curvatura infrapúbica, certo? Essa primeira curvatura nós chamamos de curvatura infrapúbica. A outra curvatura vai ser essa daqui que eu estou apontando, que nós chamamos de curvatura pré-púbica. Qual é a diferença dessas duas curvaturas? É porque a curvatura pré-púbica é aquela curvatura que está antes do púbis, certo? E a curvatura infrapúbica, se vocês observarem, é porque não tem o púbis aqui, mas o púbis estaria localizado mais ou menos aqui, vai ser a curvatura que vai ficar abaixo do púbis, certo? Então, olha só, sínfise púbica, como é que fica mais tranquilo nessa imagem? Olha aqui, olha. Sínfise púbica, certo? Tenho como relação a sínfise púbica. Essa curvatura aqui, que é chamada de infrapúbica, é aquela curvatura que fica abaixo da região púbica, abaixo do púbis, certo? E aí vai ser a primeira curvatura, e aí a outra curvatura, que seria nesse local, ela sumiu. Por que ela sumiu? É porque eu estou fazendo uma cateterização por via transuretral. Então, nesse momento, quando eu coloco aqui o catéter, que vai até lá na bexiga, eu já tiro a primeira curvatura, ou seja, essa primeira curvatura não, desculpa, a segunda curvatura da uretra. Essa curvatura pré-púbica aqui, eu já retiro ela para facilitar a inserção do catéter. E aí, eu venho com o catéter, e aí é que vem um problema. Qual é esse problema? O problema é esse. Deixa eu só voltar ao slide. É porque bem aqui eu tenho uma porção mais dilatável da uretra, certo? Lembra que aqui nessa porção esponjosa eu tenho duas porções dilatáveis, mais dilatadas. A primeira, a fossa navicular, e a segunda é essa daqui, no finalzinho, na região do bulbo do pênis. Então eu tenho uma região dilatada aqui na região do bulbo do pênis, e aí eu venho a porção mais estreita da uretra, que é essa região da uretra membranosa, certo? Então, o que pode acontecer aqui? Eu posso lesionar a uretra e aí, a partir de uma lesão da uretra, eu fazer, na verdade, aí uma atrogenia. Maiores detalhes sobre essas condições eu vou trabalhar com vocês, principalmente no sistema urinário, porque a gente vai trabalhar mais com bexiga, essas coisas, certo? Mas já tenham em mente essa relação, principalmente nessas curvaturas da uretra, porque lá quando a gente for falar de uretra, a gente vai falar de uma forma mais rápida, mais dinâmica. E aí, pessoal, depois que passa dessa segunda curvatura é tranquilo, mas aqui na região da próstata também tem uma pequena curvatura, certo? Com uma concavidade anterior, certo? Em uma outra imagem eu posso mostrar para vocês essa curvatura. Vamos falar agora sobre o pênis, certo? O que é o pênis? O pênis ele é uma estrutura acessória, de suporte do sistema genital masculino. Ele vai conter a uretra e é uma passagem para ejaculação e também para a excreção da urina. Ele vai possuir uma forma cilíndrica e vai possuir três partes, três porções: um corpo, uma glande e uma raiz. A gente vai já trabalhar nessas três partes. Então, olha só, aqui eu tenho o pênis, e aí a partir disso eu já estou conseguindo observar essas três regiões.
A primeira porção aqui, olha, que vocês estão vendo, que é uma porção mais dilatada, nós chamamos de glande. Nós temos a região mais cilíndrica, que nós chamamos de corpo. E aí, olha, em projeção, certo? Aqui em transparência, vocês estão observando as estruturas que nós chamamos de raiz do pênis, porque são as estruturas que elas vão ser responsáveis pela fixação do pênis em algumas estruturas do períneo ou então também no osso ilíaco, certo? Então, lembrem, o pênis ele vai possuir três partes: a porção mais distal, certo, bem dilatada, que nós chamamos de glande; a porção que nós chamamos de corpo, é a porção pendular do pênis; e a região que se fixa ou em estruturas do períneo ou então no osso ilíaco, que nós chamamos de raiz. Características do pênis. O pênis ele tem pele e também tem uma tela subcutânea que vai envolver todas as massas de tecido erétil. Essas três massas de tecido erétil é as massas a gente vai chamar de corpo esponjoso e corpos cavernosos. Eu tenho, só voltando na imagem anterior para já mostrar, eu tenho dois corpos cavernosos, que são esses daqui que vocês estão observando, olha, de um lado e do outro, e um corpo esponjoso, certo? Esses daqui são chamados tecidos eréteis, certo? É o que favorecem a ereção. E aí, no pênis eu tenho pele e tela subcutânea envolvendo essas três massas. A glande, que é a extremidade distal, certo? Que é essa região aqui, a glande do pênis é a região mais dilatada e distal do corpo esponjoso. Então, a região da glande é somente do corpo esponjoso. Lembrem disso. Glande é somente corpo esponjoso. Recobrindo a glande em um pênis não circuncidado, eu tenho frouxamente aderido, ajustado, uma pele, né? E essa pele nós chamamos de prepúcio, certo? Por exemplo, nesse pênis aqui, gente, isso daqui é um pênis que foi realizado circuncisão, certo? Então, eu tenho algumas imagens que vão mostrar para vocês um pênis que ele não tem, que ele tem esse prepúcio, e aí nós vamos observar que nessa pele, né, essa pele ela realmente recobre a glande, certo? A pele do pênis normalmente é fina, tem pigmentação um pouco mais escura em relação à pele adjacente, ou seja, a pele de outros locais, a pele do pubis, etc. E unida a essa pele eu tenho unida a túnica bugínea por tecido conjuntivo. Unindo essa pele eu vou ter a túnica bugínea unida por tecido conjuntivo. E aí, além disso, eu vou ter essa estrutura aqui que nós chamamos de frênulo do prepúcio. Essa região é uma prega mediana que vai da camada profunda do prepúcio, ou seja, vai lá da região do prepúcio, até nessa região aqui que nós chamamos de face uretral da glande do pênis. Ou seja, ela vai unir a glande do pênis até a região do prepúcio, certo? Então, repetindo para a gente não ter mais dúvidas. Glande do pênis é a região mais distal e dilatada do corpo esponjoso, certo? Eu tenho uma pele que pode recobrir essa glande. Nesse caso aqui desse pênis não é, porque esse pênis foi circuncidado. Então eu tenho uma pele que pode recobrir essa glande, que nós chamamos de prepúcio, certo? Essa pele ela pode ter uma pigmentação mais escura em relação à pele laterais, as peles que estão adjacentes, certo? E unida a essa pele eu vou ter uma túnica bugínea, que daqui a pouquinho a gente vai falar o que é essa túnica bugínea, certo? E aí eu tenho uma estrutura que vai ligar a glande do pênis a esse prepúcio que nós chamamos de frênulo do prepúcio. É até uma estrutura importante quando nós realizamos o procedimento de circuncisão. Então, em anatomia de superfície, vamos trabalhar mais algumas regiões. Olha, região de glande do pênis, eu já falei para vocês. Aí as porções mais laterais, que é a região mais laterais dessa glande, nós temos a região que nós chamamos de coroa da glande. Região de colo, como região de colo, vocês já devem imaginar o que é o colo. O colo é a região que conecta, certo? O corpo a glande, certo? Então conecta o corpo do pênis, a glande do pênis e a região que nós chamamos de colo
da glande, certo? E aí, nessa região de colo, é onde eu vou ter uma constrição sulcada, oblíqua, que ela vai separar a glande do corpo. E nessa região, vai possuir algumas glândulas mucosas que vão produzir algumas secreções, e essas secreções elas podem se juntar, podem se aderir na glande do pênis. O nome dessas secreções se chama de esmegma, certo? Esmegma. E aí, como elas são secreções mucosas, e essas secreções normalmente elas são daquelas secreções que nós chamamos de secreções holócrinas, ou seja, a célula também morre, esse local pode ser um local de infecção, porque as bactérias elas podem se aderir a esse esmegma e começar a gerar um processo infeccioso na região de coroa e colo da glande. E aí, pessoal, aqui é o que eu estou mostrando para vocês, basicamente o prepúcio. Percebam, essa daqui é a glande, certo? E aí, vamos supor, aqui nesse pênis, se o indivíduo, quando ele puxa, quando ele retrai, certo? Ele pega aqui o prepúcio e retrai esse prepúcio, se ele aparece toda a glande, está tudo ok, não tem problema. Só que quando ele puxa o prepúcio, ele precisa observar toda a glande, toda a coroa e todo o colo, porque assim ele vai conseguir realizar a higienização, ou seja, consegue retirar o esmegma produzido. No entanto, quando o indivíduo ele puxa esse prepúcio e vocês conseguem observar, por exemplo, nesse caso aqui, que nós não conseguimos observar toda a glande, a higienização desse paciente fica um pouco mais dificultosa, fica mais difícil realizar a higienização. Então é mais propenso, por exemplo, a possuir um tipo de processo infeccioso nesse local. Então, nesse sentido, o paciente, quando possui essa condição, nós chamamos que o paciente tem uma fimose. A fimose basicamente é a aderência do prepúcio à glande do pênis, certo? E aí, a partir disso, quando você tenta realizar a retração desse prepúcio, você não consegue observar toda a glande, certo? Então, isso daqui é o processo, a condição que nós chamamos de fimose. Mas vamos supor que às vezes o paciente, que é essa imagem aqui inferior, ele consegue retrair essa glande, ele consegue retrair esse prepúcio, só que quando ele retrai esse prepúcio, vocês conseguem observar essas constrições que estão acontecendo aqui, certo? Ele pressiona a glande ou o corpo do pênis, certo? Quando acontece isso daqui, gente, o paciente ele já vai ter uma outra condição que não se chama de fimose, chama-se parafimose. Vocês vão observar que na condição de parafimose, a glande ela vai ser exposta, mas no momento que você puxa o prepúcio, esse prepúcio ele estrangula o pênis. E no momento que ele estrangula o pênis, você pode possuir por algum motivo, né, dependendo do quanto tempo você ficar com esse estrangulamento, pode gerar impedir o fluxo sanguíneo aqui para a região de glande, e aí você tem alguns outros processos um pouco mais complicados. Você pode ter uma necrose de glande por causa de uma parafimose? Entre aspas, pode. Você pode ter. Esse tipo de parafimose não tem como, gente. É necessário realizar procedimentos para a parafimose. Às vezes o paciente tem fimose, no entanto, ele consegue puxar a glande do pênis e ele consegue realizar a higienização normalmente, certo? Vocês vão ver que existem vários critérios, vários graus, grau 1, 2, 3, 4, 5, etc, certo? Então, todo paciente, todo indivíduo do sexo masculino necessita realizar uma circuncisão peniana? Não, ele não necessita, certo? Basicamente, o que é necessário é quando ele puxa o prepúcio, expõe a região de glande, de coroa e de colo e ele consiga realizar a higienização retirando o esmegma, certo? Só para motivo de curiosidades, a cirurgia de circuncisão, ela tem um cunho religioso, por exemplo, para a religião judaica, certo? Em que com 8 dias, ou 7, 8 dias, me falha a memória, todos os menininhos, todos os bebês do sexo masculino, eles realizam uma circuncisão, certo? Então vamos observar aqui, olha, vocês conseguem observar que na glande, né, no ápice da glande, eu vou possuir o finalzinho da uretra, o ósseo externo da uretra. Então nesse ósseo aqui, onde vai sair tanto as secreções
do sistema reprodutor masculino, certo? Todo o sêmen no caso, como também irá sair a urina, certo? E aí, olha, na uretra distal, né, existe uma dilatação, que nós chamamos de fossa navicular, a gente já trabalhou com ela, e aí eu vou ter uma abertura terminal, que é o ósseo externo da uretra. O que acontece é que, em alguns casos, pode acontecer esse finalzinho, esse ósseo externo da uretra, ele está em um local errado. Percebam que o ósseo externo da uretra, nessa imagem aqui, ele precisa estar no finalzinho da glande, certo? No ápice aqui da glande. No entanto, pode acontecer que esse ósseo, por algum erro na formação embrionária, esse ósseo fique aqui inferiormente, certo? Voltado para inferior, ficando até aqui nessa região do corpo do pênis, ou então vá para cima, vá para a região superior, ficando na região de dorso do pênis. Só características, só curiosidades. Isso daqui é a região de dorso do pênis, aqui é a região de ventre do pênis. Ou seja, essa condição aqui que nós chamamos de hipospádia, o ósseo externo da uretra desembocou na região de ventre do pênis. E aqui na região que nós chamamos de epispádia, que é essa daqui, olha, epispádia, o ósseo externo da uretra vai estar na região do dorso do pênis. Então aqui, olha, esses daqui são exemplos de hipospádia, certo? Ou seja, o ósseo externo da uretra, ele está localizado inferiormente. Algum ósseo ele pode ficar assim quase no finalzinho da glande, como vocês estão observando aqui. Pode ficar aqui na região do corpo do pênis. Ele pode ficar entre o pênis e a região do escroto, ou o ósseo externo da uretra pode ficar na bolsa escrotal. Isso daqui, todos esses exemplos são exemplos de hipospádia. E aqui eu estou apresentando para vocês exemplos de epispádia, certo? De uma forma geral, gente, são defeitos embriológicos, e os defeitos que aconteceram aí, basicamente aconteceram aqui, olha, nessa estrutura que nós chamamos de pregas urogenitais. Então, quando acontece aqui o defeito da epispádia ou da hipospádia, eu estou tendo um defeito na união, no fechamento dessas pregas urogenitais. Observem aqui, certo? As pregas urogenitais são essas estruturas em vermelho. E aí, vamos ver a formação do indivíduo masculino. Vocês vão ver que as pregas urogenitais, elas fusionam. No entanto, caso elas não se fusionem, pode acontecer, por exemplo, bem aqui o final da uretra surgir. E aí você vai ter a condição que nós chamamos de hipospádia, certo? Gente, na pediatria isso é muito importante. Sempre quando vocês forem analisar um bebê do sexo masculino, vocês precisam avaliar se o bebê ele vai possuir hipospádia ou se ele possui epispádia, porque vocês precisam saber se ele vai conseguir urinar de uma forma ideal. Da mesma forma, vocês precisam avaliar também o grau de fimose daquele bebê, porque no momento que ele for urinar e ele tiver um grau de fimose muito acentuado, ele vai ter dificuldade para urinar. E aí, às vezes, essa fimose ela pode fechar tanto que realmente o bebê não vai conseguir urinar, ou então, quando ele for urinar, não sai um jato, sai, por exemplo, tipo um chuveirinho, certo? Porque eu vou ter tipo uma compressão. Então, tudo isso daí vai ser analisado na pediatria quando o bebê acabou de nascer, quando o neném acabou de nascer, vocês precisam avaliar todas essas condições de fimose, de hipospádia e de epispádia. E aí, observe, aqui já é um indivíduo adulto e agora eu vou mostrar para vocês por camadas. Então, observem, olha, pele, certo? Aqui essa camada que vocês estão observando em amarela, tela subcutânea, e essas outras regiões aqui já vão ser as fáscias, certo? Ou as aponeuroses dos músculos. Então, vamos lá. Mas voltando somente para o pênis. Então, observe, camada por camada do pênis. Primeira camada, pele do pênis. Depois eu vou ter a tela subcutânea do pênis. Sempre eu vou ter tela subcutânea abaixo da pele. Lembrando que o nome tela subcutânea também pode ser chamada de fáscia superficial. Então aqui esse nome pode ser também fáscia superficial. Bruno, para que você está falando isso? É porque vocês estão vendo que eu estou cortando aqui, olha, a fáscia superficial. Então como é o nome dessa outra região aqui que nós chamamos? Certo? Aqui só a fáscia, a tela subcutânea do escroto. E aqui, olha, mais para dentro, essa região aqui, nós chamamos de fáscia profunda do pênis, certo? Então, olha só, olha, pele do pênis, a tela subcutânea do pênis e aqui mais para dentro, a fáscia profunda do pênis.
a gente pode chamar assim: pele do pênis, fáscia superficial e aqui fáscia profunda. Daqui a pouco eu ainda vou falar um pouquinho mais de fáscia profunda do pênis, porque ela tem um epônimo importante que é chamada de fáscia de Buck, B-U-C-K, B-U-C-K, fáscia de Buck. Então, vamos lá. De novo, olha, pele do pênis, tela subcutânea do pênis. Perceberam que eu retirei toda a pele, a face superficial? Aí depois, quando eu retiro a face superficial, quem é que aparece? A face de Buck ou a face profunda do pênis, certo? Aí vocês vão observar que aqui, olha, relacionadas aqui à face profunda do pênis, eu também vou possuir alguns músculos, certo? Esses músculos, a gente vai comentar com eles o nome de cada um deles mais lá na frente, certo? Então, vamos seguindo. Pele do pênis, novamente. Essa daqui, olha, tela subcutânea. Depois da tela subcutânea, nós temos aqui a fáscia profunda do pênis, certo? E aí, olha, o que eu fiz agora? Eu peguei a fáscia profunda e retirei todinha ela, certo? Então, olha só. Eu tenho a pele. Esse daqui é o prepúcio, para quem não lembra, certo? Olha, o prepúcio do pênis. Esse daqui é o frênulo do prepúcio, certo? Então, pele, a face superficial do pênis, a face profunda. Agora eu vou pegar toda essa face profunda e vou retirá-la. Quando eu retiro a face profunda do pênis, eu consigo observar os tecidos eréteis do pênis, que são dois, certo? São de dois tipos, mas no final são três tecidos eréteis que a gente vai já falar. Então, olha só, o corpo do pênis é a parte pendular livre e suspensa da sínfise púbica. Então, essa região do corpo do pênis é a parte pendular, a parte suspensa. Ela vai ser constituída por três massas cilíndricas de tecido, e aí que são os tecidos eréteis. Dois corpos cavernosos, que são duas massas dorsolaterais, que são essa região aqui. Olha, esse daqui é um corpo cavernoso, esse daqui é um outro corpo cavernoso. E vai ter um corpo esponjoso, que ela vai se localizar na região médio-ventral. Percebam, gente, que quem corresponde somente à glande do pênis é o corpo esponjoso. Já na região de corpo do pênis, eu vou possuir tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso. Então, olha só, glande do pênis, corpo esponjoso. Percebam que a glande do pênis faz parte do corpo esponjoso. E aqui eu tenho as duas massas dorsolaterais do pênis, que nós chamamos de corpos cavernosos. E são essas estruturas que vão ser responsáveis, que nós chamamos de tecidos eréteis, que eles vão ser compostos por diversos seios sanguíneos, ou seja, espaços vasculares, que vão ser revestidos por células endoteliais e vão ter também alguns músculos lisos, tecido elástico, que toda essa histologia vai ser necessária, vai ser responsável pela ereção peniana. Vê se vocês conseguem entender o que foi realizado aqui, certo? O que foi feito aqui nessa imagem? Nessa imagem foi feita uma secção, nesse caso aqui, é uma secção coronal do pênis, certo? Então eu cortei o pênis e aí na região de corpo e eu consigo observar várias estruturas. Vamos ver quais são essas estruturas, certo? Vamos lá. Primeiro, vamos por camada. A pele do pênis. Depois da pele do pênis, quem é que eu encontro? Essa camada aqui em amarelo. Como é o nome dela? Fáscia superficial ou tela subcutânea. Fica à vontade. Essa região amarela, essa região também branca, porque é normal, é tudo junto, certo? Porque também tem um pouco aqui de um tecido adiposo bem fininho, mas eu possuo. Em seguida, vocês vão observar essa estrutura branca. Quem era que ficava abaixo da fáscia superficial? Pois então, a fáscia profunda do pênis. E aí, pessoal, na fáscia profunda, lembra que percebam que a fáscia profunda ela está revestindo todos os tecidos eréteis do pênis, certo? E aí, quais são os tecidos eréteis? Os corpos cavernosos. Então, você tem um corpo cavernoso do lado direito e o outro do lado esquerdo. Lembrem, cada corpo cavernoso, embora a imagem não favoreça, gente,
ela vai possuir a sua própria túnica albugínea. Peraí, aquela mesma que tem no testículo é aquela bem semelhante. É uma túnica fibrosa, certo? De tecido conjuntivo denso não modelado, tecido fibroso, que está recobrindo cada um desses tecidos, certo? Cada um desses tecidos eréteis. Então, cada corpo cavernoso vai possuir a sua túnica albugínea. E bem, aqui eu também vou possuir o corpo esponjoso, sendo que o corpo esponjoso também vai possuir a sua túnica albugínea. Percebam que a uretra ela está atravessando quem? A uretra está atravessando o corpo esponjoso. Observe nessa mesma imagem, gente, que os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, ambos, eles vão possuir, olha, lacunas, certo? Eles têm tipo algumas regiões, tipo de esponjas mesmo, né? Em que essas cavernas, elas vão ser preenchidas por sangue, certo? E aí, a partir disso, você acumula o sangue no interior dessas regiões, no interior dessas estruturas, e aí começa a ter uma turgescência do pênis, e isso favorece a ereção peniana, certo? E aí, observando a uretra esponjosa no interior do corpo esponjoso. E aí vem uma coisa que aí às vezes algumas pessoas podem chegar a perguntar para vocês podem chegar a estudar, e aí é o que diz que nós chamamos de fratura de pênis. Fratura de pênis, quando o pênis ele é fraturado, ele fica dessa forma. Qual é a característica de um pênis fraturado? Você observa isso daí, é engraçado, mas é a pura realidade. O pênis, quando tem fratura de pênis, você consegue observar o que nós chamamos de sinal de berinjela. Por quê? Porque o pênis fica parecendo uma berinjela mesmo, certo? Por quê? Porque ele fica roxo. O que é essa? O que gera essa coloração? Sangue, extravasamento de sangue. A fratura de pênis, gente, eu quero que, por favor, não existe isso, certo? Embora o nome seja fratura de pênis, o pênis não tem osso para fraturar. Isso daqui não existe, isso é ilusão, certo? O que acontece na fratura do pênis? Na fratura do pênis acontece a ruptura da túnica albugínea. Então, só voltando no próximo slide para vocês lembrarem. Cada tecido erétil, por exemplo, aqui o corpo cavernoso ou o corpo esponjoso, eles vão ser recobertos por uma túnica albugínea. O que essa túnica albugínea realiza? Ela, vamos dizer assim, ela sustenta cada tecido erétil. Então, quando você tem aqui a turgescência, a ereção peniana, todas essas regiões de cavernas e tipo semelhante a esponjas no corpo esponjoso, elas ficam lotadas de sangue, certo? E aí você precisa de uma estrutura que é necessário prender, suportar todo esse sangue para não se dilatar tanto, porque se permitisse dilatar, o pênis ia ficar desse jeito, certo? Então essas estruturas, a túnica albugínea, ela suporta essa turgescência dos tecidos eréteis do pênis, certo? E aí quando ela se rompe, acontece isso, o extravasamento do sangue para as outras camadas do pênis, certo? Então, lembrando, a fratura do pênis ela somente acontece quando o pênis está ereto. Por quê? Porque é aquele momento que o pênis ele está túrgido, ele está repleto de sangue, a túnica albugínea está naquele momento de máxima, vamos dizer assim, resistência, certo? Porque o pênis está cheio de sangue, está ereto. E aí, devido a algum movimento falho, por exemplo, normalmente acontece quando o indivíduo está realizando relação sexual, e aí por algum erro mesmo de penetração, é isso mesmo que acontece, o pênis entorta, e aí no momento que o pênis entorta, acontece a ruptura da túnica albugínea e acontece o extravasamento de sangue para as outras camadas do pênis, certo? Então, a fratura peniana ela é o rompimento da túnica albugínea de algum corpos eréteis, ou dos corpos cavernosos, ou do corpo esponjoso. Isso daqui é uma emergência urológica em que o indivíduo ele precisa ir para uma consulta com o urologista, e o urologista simplesmente vai fazer isso daqui, olha. Ele vai fazer, só voltando para uma imagem para vocês lembrarem, ele vai fazer isso. Ele vai fazer um procedimento que nós chamamos de desencapsulação do pênis. Ele vai desencapsular o pênis, a região tanto dos corpos cavernosos quanto dos corpos esponjosos, para procurar onde é que rompeu a túnica albugínea. É isso que ele irá realizar. Aí depois ele sutura, e aí depois da sutura já vai estar tudo certo, certo?
E aí, olha, quais as características, sinais e sintomas de um pênis quando ele está fraturado? Primeiro, o indivíduo está realizando relação sexual e acontece um estalido, certo? Depois, realiza detumescência. O que é detumescência? O pênis ele estava rígido e aí ele amoleceu. Então, isso que é a detumescência. Ele estava túrgido e aí agora ele está em detumescência. Dor nem se fala, vai doer muito, certo? Edema, como vocês estão observando, equimose, como vocês estão observando, e deformidade. Isso daí nem precisa eu detalhar para vocês, basta vocês observarem o sinal de berinjela aí do pênis, perfeito? E toda vez que acontece fratura de pênis, é obrigatório realizar isso daqui, olha. Vocês precisam verificar se não houve um rompimento também da uretra. Nesse caso que vocês estão observando, quem rompeu foi o corpo esponjoso. Então, rompeu a túnica albugínea do corpo esponjoso e essa ruptura foi tão grande, tão intensa, que afetou até a uretra. E aí observem, a uretra você retirou a fratura do pênis, tirou a continuidade da uretra. Então, nesse sentido, precisa fazer também a reconstrução do trajeto da uretra após essa fratura de pênis. Lembrando, fratura de pênis não acontece com pênis detumescido, ou seja, um pênis quando ele está relaxado, quando você está tranquilo. Ele só acontece fratura de pênis quando o pênis está ereto. E normalmente, as fraturas de pênis acontecem quando a mulher está dominando a relação sexual. Ou seja, normalmente quando a mulher está em cima do homem. Normalmente as fraturas de pênis acontecem principalmente nessa posição. Uma outra condição que afeta a túnica albugínea é essa doença aqui, que nós chamamos de doença de Peyronie. A doença de Peyronie ela é popularmente chamada de pênis torto. E aí vocês podem observar aqui, olha, por aqui, gente. O que está acontecendo aqui na túnica albugínea? A túnica albugínea ela começou a fibrosar, ou seja, começou a acumular tecido que não era para ter aí. E aí acumulou tanto tecido, o que está acontecendo? Essas fibras que estão sendo formadas, elas estão puxando o pênis, certo? E aí a partir disso estão curvando ele, certo? Entendam, a doença de Peyronie, ninguém nasce com doença de Peyronie. As pessoas não nascem com ela. Na verdade, é uma doença que você vai adquirindo ao longo do tempo. O que os estudos comentam? Que a doença de Peyronie normalmente ela está associada com relações sexuais muito intensas, ou seja, muito fortes, ou seja, aquelas relações sexuais que não são feitas com tranquilidade, certo? São feitas com maior força, velocidade, etc, certo? Então, nesse sentido, a túnica albugínea ela vai tendo microfraturas. Você não chega a ter uma fratura do pênis, mas tu vai tendo microfraturas da túnica albugínea. E aí, entendam, como eu tive microfraturas, essa microfratura precisa cicatrizar. E aí a cicatrização, lembra, não acontece da mesma forma. Não acontece uma regeneração, acontece uma cicatrização. E aí você pode começar a surgir várias placas ao redor do pênis. E aí essas placas, essas microfraturas, essas várias fibroses vão se unindo e formando como se fosse uma placa. E aí isso vai entortando o pênis, né? Existe cirurgia para isso, porque imagina, por exemplo, um pênis com essa curvatura, quando ele for fazer a relação sexual com a sua parceira, incomoda. Então, basicamente, o paciente ele não perde sensibilidade, nada, mas incomoda principalmente para sua parceira. Então, diante disso, os homens procuram um urologista para realizar essa cirurgia, só que aí tem um detalhe. Quando você realiza os procedimentos que são realizados nessa cirurgia, basicamente é essa raspagem mesmo da túnica albugínea, só que não é só isso, o urologista vai fazer algumas outras manobras e dentro dessas manobras o paciente vai ter que escolher se ele quer perder a espessura do pênis ou se ele vai querer perder comprimento do pênis. Então tudo isso vai sendo levado em consideração o próprio pênis do indivíduo, certo? Se ele tem um pênis maior, normalmente vai se optar pela diminuição em comprimento. Se ele já tem um pênis de comprimento menor, aí ele vai diminuir normalmente em espessura. Aí vai depender da manobra enfim, tanto do jeito da placa, mas normalmente o indivíduo, o homem, vai perder ou espessura ou comprimento do pênis para a cirurgia de reparo. E aí vamos continuando, gente. Eu vou falar um pouquinho aqui da vascularização aqui do pênis. Vocês vão ver que
como todas as outras regiões do corpo, gente, lembra que você tem uma drenagem superficial e uma drenagem profunda. Gente, isso acontece em qualquer local. No braço, você tem drenagem profunda e drenagem superficial. No pênis também acontece. No pênis você tem a veia dorsal superficial, certo? E tem uma veia dorsal profunda. Então você tem aqui, olha, duas veias, que uma vai fazer uma drenagem superficial, a outra vai fazer a drenagem profunda. Aqui também na região superficial, vocês vão ver aqui as veias laterais superficiais do pênis, que também vão fazer a drenagem superficial do pênis. Observem aqui, olha, as artérias e os nervos dorsais dos pênis. Observem, essas duas artérias aqui, olha, são as artérias que vão principalmente irrigar o tecido peniano, certo? Essas artérias, elas não têm relação com a ereção. As artérias dorsais do pênis não têm relação com a ereção, a gente vai já ver quais são essas artérias. E os nervos dorsais do pênis são esses dois aqui que vocês estão observando, são aquelas ramificações do nervo pudendo. Nesse sentido, o que eles são relacionados? Sensibilidade do pênis. Lembra, se eu cortei o nervo pudendo, o pênis daquele indivíduo ele fica anestésico, porque o nervo pudendo ele principalmente leva as informações sensoriais do pênis, certo? E aqui nós temos as duas artérias que essas sim, são as responsáveis pela ereção. Tanto que elas estão no interior dos corpos cavernosos, certo? São as artérias profundas do pênis. O que acontece, certo? Essas artérias profundas do pênis, vamos só localizar vocês podem pausar o vídeo para a gente observar. Essa daqui é uma imagem no livro de fisiologia do Bernard Levy, certo? Então, olha só, vocês têm aqui as artérias dorsais. Essas aqui são as artérias dorsais e são as artérias que são responsáveis pela irrigação do pênis. Só que quando você observa realmente o corpo cavernoso, lembra a secção coronal do pênis, você está observando aqui, olha, a artéria profunda. E aí você consegue observar que ela solta algumas ramificações ao longo do seu trajeto. E o nome dessas artérias são chamadas de artérias helicinas. Ou seja, as artérias helicinas, elas são as ramificações da artéria profunda do pênis. Lembra? Artérias profundas do pênis. Elas vão emitir ao longo do seu trajeto as artérias helicinas. E aí essas artérias helicinas, elas vão, no momento da ereção, elas se dilatam, certo? E aí aumenta o fluxo sanguíneo na região dos corpos cavernosos, nos tecidos eréteis do pênis, ok? Aí, pessoal, basicamente esse daqui é o mecanismo de ação da ereção do pênis. Isso daqui eu estou dando só um spoiler para vocês, certo? O ideal é que vocês parem e estudem direitinho um livro de fisiologia. Isso daqui só é uma coisa bem superficial, mas de uma forma geral acontece nesse ponto, certo? Vamos seguir, são dois caminhos. Você primeiro vai ter que ter um estímulo sexual, é lógico. Esse pode ser tátil, visual, auditivo ou psíquico. Enfim, o indivíduo masculino ele teve um estímulo sexual. A partir disso, esse estímulo sexual vai ativar o nervo cavernoso. Você lembra aqueles nervos cavernosos que são ramificações lá do plexo prostático? Aí vamos voltar. São aqueles nervos esplâncnicos pélvicos. Vamos voltar mais um pouco, que sai lá da região sacral da medula. Então lembra, região sacral da medula, os nervos sacrais da medula emitem nervos esplâncnicos pélvicos. Depois eles vão emitir lá para o plexo hipogástrico inferior. Depois vai lá para o plexo prostático. E depois vão lançar os nervos cavernosos lá do pênis. Esses nervos, pessoal, eles são parasimpáticos. Eles têm característica de serem nitrégicos. Por que são nitrégicos? Porque eles vão produzir NO, certo? Óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele vai ativar a enzima chamada de guanilociclase. E a guanilatociclase, vocês podem chamar dessa forma. Qual é a função dela? A guanilatociclase transforma o GTP em GMP cíclico. Tudo isso daqui vai acontecer aonde? Nos músculos lisos e vasculares das artérias helicinas, certo? Aquelas artérias que eu mostrei anteriormente. Então, a guanilatociclase ela vai transformar o GTP em GMP cíclico, certo? E esse GMP cíclico ele vai ser responsável pelo relaxamento da musculatura das artérias helicinas. Ou o que acontece isso? Lembra, se relaxou uma artéria, ela vasodilata. Se ela vasodilata, o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo. Deu para entender isso, gente?
O GM pesíclico gera o relaxamento do músculo liso das artérias helicinas. Se o músculo está mais dilatado, quer dizer que a artéria vasodilatou. Se a artéria vasodilatou, ela consegue possuir mais sangue no seu interior. Então, o relaxamento do músculo liso das artérias helicinas aumenta o fluxo sanguíneo nos espaços sinusoides lá dos corpos cavernosos. E aí isso daí já promove a ereção. Ou seja, somente o componente arterial já ajuda na ereção. Uma outra coisa que acontece nesse estímulo sexual é por um outro lado, por uma outra via. Vai gerar a contração dos músculos ao redor da base do pênis, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que músculos esqueléticos são esses. Esses músculos eles vão colapsar o retorno venoso dos espaços cavernosos. Então olha só, gente, que legal. Todo o estímulo para a ereção peniana, ela joga mais sangue arterial para o pênis e impede a drenagem. Então você joga mais sangue e impede que ele volta, aí com isso o pênis consegue ficar ereto, certo? E aí olha só, o colapso do retorno venoso nos espaços cavernosos é gerado tanto pela contração dos músculos ao redor da base do pênis, como também pelo próprio aumento do fluxo arterial. O próprio aumento do fluxo arterial gera esse colapso do retorno venoso. E todos esses dois eventos geram a ereção, certo? O fisiológico é esse, certo? Lembre que tudo isso daqui é sistema parasimpático. Tudo isso é sistema parasimpático, certo? A ereção peniana é parasimpático. E aí, olha só o que deu, né? A gente teve um estimulador, né? E esses estimuladores da ereção, eles vão atuar basicamente aqui em cima do GMP cíclico. Por quê? Porque enquanto você tem GMP cíclico, está relaxando a musculatura da artéria ilicina, ou seja, a artéria está lá vasodilatada, chegando sangue. O que acontece? No interior dessa mesma musculatura eu preciso ter um feedback. E qual é o feedback? É uma enzima chamada de fosfodiesterase 5. A fosfodiesterase ela vai transformar o GMP cíclico em GMP, certo? E o que acontece? Quando gera em GMP, esse GMP ele já não consegue gerar o relaxamento da musculatura lisa. Então, a partir disso, eu já tenho a detumescência do pênis. O pênis ele deixa de ser ereto. E aí, um dos medicamentos que vai impedir, olha só, eles impedem que a fosfodiesterase atue, certo? Pegando o GMP cíclico e gerando em GMP, é o Viagra, certo? O nome corretinho é sildenafil, certo? É o nome do componente do Viagra, sildenafil. Então, o que acontece? Os inibidores de fosfodiesterase, certo? Principalmente do tipo 5, são aqueles estimuladores da ereção. E eles impedem a degradação do GMP cíclico. Para quê? Para eu ter mais GMP cíclico lá naquela artéria e aquela artéria mantenha dilatada para suportar aquele sangue, para chegar mais sangue e o pênis continuar ereto. E aí vamos lá, agora a gente já falou da glande, a gente já falou do corpo, vamos falar agora da raiz do pênis. A raiz do pênis é a porção proximal do pênis, é a região onde basicamente fixa o pênis nas estruturas do períneo ou então em algumas regiões ósseas. E aí, gente, tá aqui, olha, as regiões de raiz do pênis. É essa região aqui primeiro, nós chamamos essa daqui de ramo do pênis. Percebam que o ramo do pênis ele está associado com quem? Com o corpo cavernoso. Ramo do pênis é a porção fixa do corpo cavernoso. E a região de bulbo do pênis é a região fixa de quem? Do corpo esponjoso. Então, raiz do pênis é basicamente, como o próprio nome está dizendo, é a região de inserção, né, de fixação do pênis, certo? Onde é que ela vai estar localizada? No espaço superficial do períneo. Ah, Bruno, eu não sei direito. Calma, não se preocupe. A gente ainda vai falar um pouquinho de períneo, certo? Entre a membrana do períneo superiormente e a face do períneo inferiormente. Bruno, não consegui me localizar. Não se preocupa. Se você não conseguiu se localizar agora, a gente vai ter uma aula de períneo. Eu vou mostrar todas essas regiões. Aí qualquer coisa você pode retornar aqui para vocês entenderem mais ou menos essa localização. O que eu quero que você entenda é o que é a raiz do pênis. A raiz do pênis é o ponto de inserção
do pênis, de fixação, certo? E ela vai possuir o ramo do pênis, que é o ponto de fixação do corpo cavernoso, e o bulbo do pênis, que é o ponto de fixação do corpo esponjoso. Então, olha só, bulbo do pênis, que é do corpo esponjoso, e ramo do pênis, que é dos corpos cavernosos. Olha aqui nessa imagem do Grace, olha só onde fixa cada região. Se vocês observarem aqui, olha, esse daqui é o ramo do pênis. O ramo do pênis ele está se fixando a esse acidente ósseo. Bruno, qual é o nome desse acidente ósseo aqui? Ramo isquiopúbico. Lembra, gente? Pubis, isquio. Esse daqui é o ramo isquiopúbico. Então, ramo do pênis se fixa no ramo isquiopúbico. E o bulbo do pênis vai se inserir nessa membrana que vocês estão observando, e o nome dessa membrana chama-se membrana do períneo. Ou seja, o bulbo do pênis ele se fixa em uma estrutura membranosa, certo? Essa estrutura membranosa nós chamamos de membrana do períneo. Então é por isso que eu sempre falo, a raiz do pênis ela se fixa em estruturas do períneo. Que estrutura é essa? A membrana do períneo e estruturas esqueléticas, que é o ramo isquiopúbico. E aí vocês vão observar que ao longo, dessas regiões da raiz do pênis, nós vamos ter músculos esqueléticos que vão circundar essas estruturas. Bruno, são esses músculos que atuam na ereção? Sim, são esses mesmos músculos que vão atuar na ereção e também vão atuar na ejaculação. Quais são esses músculos? Eu tenho dois músculos. O primeiro músculo é o músculo bulbo esponjoso, certo? Esse músculo bulbo esponjoso, que é esse daqui que vocês estão observando, olha, músculo bulbo esponjoso. O músculo bulbo esponjoso é aquele que ele está ligado à face inferior dos músculos profundos do períneo, certo? Ah, Bruno, eu não consegui entender. Músculos profundos do períneo. Calma, a gente ainda vai ter a aula de períneo. Relaxa, quero que você foque no músculo bulbo esponjoso aqui, certo? É aquele músculo que vai estar fixado, que vai estar relacionado com o bulbo do pênis. E os músculos isquiocavernosos, olha gente, como é fácil o nome desse músculo. Isquio por quê? Porque ele se fixa no isquio, certo? E cavernoso por quê? Porque ele também se fixa no corpo cavernoso do pênis. Então o nome desse músculo é isquiocavernoso. Ele vai estar associado à região do ramo do pênis, certo? E aí, apresentando para vocês, olha, o músculo isquiocavernoso. O pênis também tem alguns ligamentos, que são ligamentos que irão suportar eles. E aí eu tenho dois ligamentos, o ligamento fundiforme do pênis, que é esse daqui, certo? Ele vai surgir a partir da linha alba, certo? Aí depois ele vai se dividir, percebam, olha, ele está aqui, depois ele se divide, passa pela porção inferior aqui do pênis, certo? E aí formando como se fosse uma alça, literalmente para sustentar o peso do corpo do pênis, certo? E o outro ligamento nós chamamos de ligamento suspensor do pênis, que se vocês observarem aqui atrás, olha, onde é que ele está se inserindo? Ele está se inserindo na região da sínfise púbica, certo? Então eu tenho esses dois ligamentos, que vão ser os ligamentos que estão suportando o pênis. Nessa imagem aqui do Néter, a gente consegue observar bem. Lembra? Dissecação, pele, tela subcutânea, aqui eu estou conseguindo observar toda a estrutura muscular. Lembra da linha alba, aquela linha que está associada à aponeurose no músculo reto abdominal? Então, partindo aqui, olha, da linha alba, eu vou possuir quem? O ligamento suspensor do pênis, certo? Que é esse daqui. Percebam que ele parte da linha alba e aí depois ele faz tipo uma alça suportando o pênis. O outro ligamento é esse ligamento, é uma secção mais profunda, certo? Uma dissecação mais profunda, que é o ligamento suspensor do pênis, certo? Desculpa, eu falei suspensor aqui. Ligamento fundiforme do pênis. Esse daqui é o ligamento suspensor do pênis. Fundiforme e suspensor. Então, pessoal, isso daqui só é só uma revisão mesmo. Todos esses daqui, esse daqui é o trato geniturinário do indivíduo masculino, certo? Por isso que a gente está apresentando bexiga, ureter, só para mais ou menos a gente observar as relações do sistema genital masculino.
Lembrem que o espermatozoide vai ser produzido aqui no testículo, depois vai aqui para o epidídimo, segue aqui o ducto deferente. Nesse livro, que é o Prometheus, ele até divide o ducto deferente em parte pélvica, inguinal e escrotal. Parte escrotal é aquela relacionada que está no escroto, parte inguinal é aquela que ele atravessa o canal inguinal, e parte pélvica é quando ele entra na cavidade pélvica, é bem tranquilo. Lembrem que aí depois vai ter a região de ampola do ducto deferente, que vai se unir com o ducto da glândula seminal, vai formar o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório ele vai lançar as secreções do sêmen na uretra prostática. Na própria uretra prostática eu também vou possuir quem? As secreções da próstata. Depois, uretra prostática, uretra membranácea. Depois dessa uretra membranácea, nós temos aqui a uretra esponjosa ou uretra peniana, e é nessa porção mais proximal da uretra peniana que vão ser lançadas as secreções da glândula bulbo-uretral. Em seguida, vão ser lançadas todas as secreções das ejaculações, vão até o final do pênis na região de glande. Então, finalizando já toda a nossa sequência. Espermatozoide produzido nos túbulos seminíferos dos testículos. Depois eu sigo para túbulo reto, rede dos testículos e ductos eferentes do testículo. Todos esses ductos são ductos intratesticulares. Função, transporte e armazenamento. Depois os espermatozoides vão para a região de cabeça, corpo e cauda do epidídimo, local onde eles vão ser maturados e armazenados. Depois vão para o ducto deferente, onde eles podem ser armazenados e também é um local de transporte. Esse ducto deferente tem uma porção terminal que nós chamamos de ampola do ducto, que irá se unir com o ducto da glândula seminal. Essa glândula seminal é a glândula que vai produzir uma secreção rica em frutose para os espermatozoides se nutrirem, proteínas de coagulação para que o sêmen, quando entre em contato com o trato genital feminino, ele se fixe, e prostaglandinas, que é controverso, né? Pode estar associada à lise da coagulação, mas ele também pode estar associada também à contração do músculo do trato genital feminino. Em seguida, a união da ampola com o ducto da glândula seminal forma o ducto ejaculatório, que tem a função somente de transporte. O ducto ejaculatório vai lançar suas secreções aonde? Na uretra prostática. E é nessa uretra prostática também que irá ser lançada as secreções da próstata. Por exemplo, plasmina seminal, que é um antibacteriano, ácido cítrico para ser utilizado no ciclo de Krebs, ou seja, a produção de ATP dos espermatozoides, e várias enzimas que vão ser lançadas aqui também nessa secreção. Depois da uretra prostática nós temos a uretra membranácea, e na uretra membranácea depois nós temos a uretra esponjosa. É nessa local da uretra esponjosa que vão ser lançadas as secreções mucosas das glândulas bulbo-uretrais e uretrais. Depois da uretra esponjosa, se formos pensarmos numa ejaculação, é lançado no ósseo externo da uretra, certo? E aí em seguida é lançado no trato reprodutor feminino. Bem, pessoal, a aula foi essa, espero que vocês façam um bom proveito dela. Lembrem, eu sempre tento fazer o máximo, trazer o máximo de informações a partir dos livros. Eu faço basicamente realmente um compilado de todos os livros possíveis que eu tenho de anatomia. Coloquei algumas aplicações clínicas, espero que vocês utilizem, lembrem delas para vocês saberem a importância de cada estrutura. Por favor, você só consolida, inevitavelmente você só consolida todas as informações se você ler, não tem jeito, certo? Então é sempre importante você ler o livro para você consolidar. Caso você não tenha esse tempo, não tem problema, espero que esse vídeo te ajude a pelo menos você ter uma ideia de toda a anatomia do sistema reprodutor masculino. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer intercorrência, e até uma próxima oportunidade.